cristão pode ser feminista? A resposta é não. E por quê? O que é o feminismo nos dias de hoje? Primeiramente, a gente tem que entender que feminismo não é sobre direitos iguais para as mulheres. Isso é o que é passado na teoria, mas não é o que acontece na prática. Mas o feminismo no início era bom, quando realmente lutava pelos direitos das mulheres. Não. O feminismo é tóxico desde o proto-feminismo, ou seja, o momento antes do feminismo. Daí, durante a primeira, a segunda e a terceira onda, que é o que estamos vivendo hoje, as coisas começaram a decair ainda mais. Mas a gente tem que parar de achar que o feminismo era algo bom e já foi algo bom, porque nunca foi para nós cristãos. A gente poderia falar primeiramente da Mary Wollstonecraft. A Mary foi a primeira proto-feminista, a primeira feminista da história. Ela viveu lá em torno de 1750 e morreu em 1797. A Mary, ela era cristã. Ela não saía totalmente do discurso cristão, mas a partir das ideias dela começaram a ter as raízes, as sementes da ideologia de gênero, algo que nós cristãos não acreditamos e vamos contra. Eu poderia falar também das feministas de primeira onda, daquelas que organizaram o evento que nós conhecemos como a Convenção de Seneca Falls, que foi a primeira convenção a reunir as mulheres para falarem sobre os direitos dela. Essa reunião foi feita em uma igreja metodista. A igreja abriu a porta para as mulheres porque ninguém na época queria aceitá-las para falar sobre seus problemas. E você pode pesquisar aí a Convenção de 1848, em Seneca Falls, nos Estados Unidos. Poderia falar também como essas mulheres se rebelaram contra a igreja, o único lugar que acolheu elas. Poderia falar também da Simone de Beauvoir, que é feminista de segunda onda, considerada a mãe do feminismo, que escreveu o livro O Segundo Sexo. Vale lembrar também que a Simone de Beauvoir era uma pedófila, uma aliciadora de menores. Ela abusava de menores, junto com Jean Paul Sartre, e tem até um livro que é Memórias de uma Moça Mal Comportada, que uma das vítimas acabou escrevendo e desmascarou, e depois as outras vítimas começaram a contar o que a Simone fazia com elas. A Simone, assim, ela é considerada a mãe do feminismo, o símbolo, e ela teve uma vida horrível. E ela defendia a pedofilia como um gênero literário, assim como na Síndrome de Lolita. Então, esse discurso de que, o feminismo já foi bom, ele já lutou pelos direitos das mulheres, é mentira. É claro, eu acredito que tenham tido, sim, mulheres que realmente se importavam dentro desse movimento com as causas das mulheres, mas eram bem poucas e a gente vai ver até hoje como se tornou um movimento propagandista e de ideologias de esquerda, que vão totalmente contra a Bíblia. A gente não pode cair na falácia de que, o feminismo não é isso que essas mulheres pregam, o feminismo é sobre direitos, sobre equidade entre homens e mulheres. Isso é na teoria, porque, como eu disse no início, isso não acontece na prática. E por quê? Porque essas mulheres vão criando um feminismo, algo que não existe, e vão falando, esse é o meu feminismo, eu acredito nesse feminismo. E não é assim que funciona. Para você falar sobre o movimento, você tem que conhecer quem fundou esse movimento, ou seja, as teóricas do feminismo. E se você começar a ler sobre essas teóricas, as ideias que elas tinham, a vida que elas levavam, a gente começa a perceber que não bate com a Bíblia, não dá certo. Nós não podemos cair nesse argumento de que, o meu feminismo não é esse o feminismo que eu acredito. Nós temos que ter em conta o feminismo raiz, daquelas teóricas, das pessoas que criaram o feminismo. Estudando sobre o feminismo, sobre o real movimento e lendo para entender o que acontecia na época, nós conseguimos ver que a maioria das conquistas não foram graças às feministas, mas sim a homens conservadores e cristãos. Conservadores porque estavam mais à direita e cristãos, né? Porque eles eram cristãos. Tudo que é conquista feminina, que é direito para mulher, privilégio, elas querem falar que foi por causa do movimento feminista. E estudando, a gente vai perceber que não. Eu tentei dar uma resumida nesse tema, mas é um tema muito amplo, muito complexo. Então eu aconselho você que está assistindo esse vídeo estudar e qualquer coisa me chamar.